Caros alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Negociação e Conciliação. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, tá bom? Vamos iniciar o curso então. Para quem não me conhece, eu vou colocar aqui um pouquinho dos dados, né? Eu tenho alguns cursos já ministrados aí na internet, mas para quem não me conhece, tá aí. Professor Vlailson, né? As minhas formações são Administração de Empresas e Direito, advogado empresarial hoje atuante, sou especialista em gestão de pessoas, em direito empresarial, em direito do trabalho, LGPD, direito acidentário, e eu tenho aí mais de 30 anos dedicados à área de recursos humanos, tá, gente? Empresas pequenas, médias, grandes, multinacionais, nacionais. Então eu passei minha vida inteira tendo que negociar com todo tipo de situação. Seja ela a situação empresarial, seja uma situação trabalhista, uma situação sindical, uma situação pessoal, porque a vida dos funcionários normalmente estão interligadas à sua vida profissional, quem diz que não é mentiroso, tá? Então nós que trabalhamos nessa área empresarial, principalmente na área trabalhista, né, é uma área que nós estamos envolvidos com essa dinâmica da negociação em quase todos os momentos, né? Apenas para deixar claro para vocês, a cada momento nós negociamos na vida nossa como cotidiano, tá? Quer dizer, você não tem por onde escapar. Você negocia de manhã, de tarde, de noite, sem parar. Você negocia da hora que você nasceu e você vai negociar até a hora que você partir desse mundo. Então não tem muito, não sei negociar. Vai aprender hoje, tá? Vai aprender nesse curso como negociar. Vai aprender as manhas da negociação, ou seja, os estilos de negociadores, as táticas que cada um usa, como eles vão fazer esse elemento da negociação ser uma coisa um pouco menos mística. Todo mundo acha que negociar é uma coisa assim, que a pessoa já nasceu com ela, é inato da pessoa. Não é, não nasceu, as pessoas não nascem assim. Existem algumas pessoas que têm uma predisposição um pouquinho melhor, né? Até mesmo na sua dicção, na sua fala, no seu jeito de fazer as coisas. Mas nada que venha já iluminado para ser um negociador. Não. Tá? Então, isso se aprende. Por incrível que pareça, se aprende. E por muitas vezes a conciliação ou mesmo a negociação, ela sofre barreiras muito fortes. Então, como vencer essas barreiras? É isso que nós vamos aprender aqui. Tá bom? Então, vamos iniciar para a gente já dar andamento nesse curso para que vocês consigam entender um pouco o que é que eu estou falando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês uma pequena análise inicial, né, que nós já estamos aí num mundo em constante mutação, né, o que faz das pessoas proativas, ou seja, se você não for proativo hoje, como é que você vai ser, né? Vivemos uma sociedade louca, né? Então, essa proatividade é essencial para uma visão mais aberta no que tange os relacionamentos interpessoais, tá, gente? Esses relacionamentos entre pessoas é complicado. Visão de solução de conflitos na empresa, na sociedade ou mesmo na família. Negociação, temas de extrema importância nos dias atuais, né? Muito se discute sobre, né? Isso, aquilo. Hoje nós temos aí brigas homéricas sobre tudo, né? Temos os chamados estudiosos que nos levam a pensar que se trata de algo novo, né? Sendo que não é. Vocês vão ver muitos gurus aí falando, negociar é uma coisa moderna. Moderna nada, você negocia desde a hora que você nasce, filho. Não tem como você ter uma coisa diferente disso, né? É que hoje tem muitos gurus e poucas pessoas efetivamente que falam a verdade. Satisfazer os lados opostos é o básico de uma negociação, tá, gente? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que é satisfazer os lados opostos? Normalmente nós temos uma noção da negociação, uma noção errada, vamos chamar assim, de um jeito mais simples, tá? Você acha que se você entra numa negociação, você tem que vencer e o outro tem que perder. Tá errado. Pode até acontecer em algumas negociações um pouco mais, com estilos um pouco mais, vamos falar assim, bravos, né? Não sei se a palavra é essa, vamos usar uma outra palavra, mas um estilo mais opressor, talvez, possa até acontecer, mas não é essa a ideia, tá, gente? Então pense assim, dois indivíduos estão aqui para negociar, não é isso? Fulano 1, fulano 2.
Então, esses dois indivíduos estão aqui cada um com a sua necessidade. Essas necessidades precisam ser satisfeitas, se não 100%, quase isso. Então eu não preciso derrotá-lo, passar em cima do cara, jogar, sei lá, um trator em cima do cara e olha, eu saí vencedor. Se você o fizer e você o massacrar de alguma forma, sabe o que vai acontecer? Nunca mais você vai ter uma relação com essa pessoa. Então aí eu peço para vocês pensarem em 2 minutos. Se eu estou negociando com um fulano, talvez eu queira manter esse relacionamento por algum motivo. Vamos pensar num relacionamento, sei lá, comercial. É um fornecedor que eu tenho, eu preciso desse fornecedor, nós estamos numa negociação sobre os preços, por exemplo, de uma matéria-prima. E aí eu, pelo meu poder sendo dono de empresa, né, porque dono de empresa sempre acha que tem poder pra caramba, então por este poder eu o massacro e faço ele me vender os produtos porque ele está numa necessidade talvez financeira, eu faço ele vender os produtos para mim quase a preço de custo, né? Levando a ele uma necessidade maior ainda do que ele já estava. Então eu pergunto a vocês, vocês acham que esse cara vai negociar comigo de novo? Não vai, gente, não vai. Então acordem, o mundo não pode ser assim, sabe? Eu vou ganhar e vou passar em cima de você que perdeu. Né? E eu saio todo, eu sou o Superman, né? Não sou. Então você tem que pensar que toda negociação, talvez você tenha você queira manter um relacionamento futuro com esse negociador de alguma forma. Quando eu falo negociador, parece uma coisa de empresa, né? Mas se vocês pensarem, por exemplo, sei lá, no casamento de vocês, se tiver alguém, se você for casado, lógico, né? Ou um namoro, não sei. Ou um relacionamento qualquer. Você não quer manter o relacionamento? Se você quer manter o relacionamento, você vai negociar com essa pessoa. Nós vamos entrar numa negociação, talvez até uma conciliação, para que isso não fique ruim mais tarde, para que a gente continue esse relacionamento, né? Se um casamento, para que esse casamento perdure, né? Se um namoro, talvez para que ele dure mais do que o normal, né? Mais do que uma semana, talvez. Então, negociar não significa matar o outro, tá? Negociar significa que você está trabalhando dentro de um contexto. Então, vou trabalhar para manter esse relacionamento. Então, olha, nós estamos num conflito agora, porque toda negociação pressupõe um conflito anterior. Vocês concordam comigo? Né? As coisas não surgiram do nada, né? Então, se está havendo uma negociação, é porque houve um conflito anterior a essa negociação. Começa daí. Então, esse conflito surgiu em razão do quê? Né? Ou de quê? Não sei. Então, vamos começar a analisar isso e ver como é que nós vamos fazer. Mas a ideia é nós mantermos esse relacionamento por mais tempo. Então, quer dizer, estou negociando hoje com esse fornecedor, que foi o exemplo 1, negocio com esse fornecedor hoje, mas eu vou continuar tendo esse senhor, ou essa senhora, ou essa empresa como minha fornecedora ainda. Então, não posso massacrá-lo. Eu não posso passar em cima dele. Então, quer dizer, eu tenho que saber, ter o bom senso de saber que eu tenho que manter essa relação por mais tempo. Aí muita gente vai falar assim, não, mas eu pego outro fornecedor. Você tem que pensar no seu cliente. Seu cliente não está acostumado com o produto X, com a matéria Y, matéria-prima Y. Se você muda a matéria-prima, provavelmente o produto final vai ter problema também, ele vai ser alterado. Talvez o seu consumidor final, ele tenha problemas lá de satisfação. Será que não? Às vezes pode até não ser, mas é uma possibilidade. Quando você pensa em negociar ou conciliar, ou sei lá que nome que vocês queiram dar para uma situação específica, vocês têm que pensar em manter essa relação. Então eu vou manter essa relação? Eu desejo que essa relação continue? Essa é a pergunta. Se não deseja, aí é diferente. Mas normalmente as pessoas estão negociando com indivíduos ou com empresas ou com qualquer coisa que seja possível, elas estão negociando para manter um relacionamento com essa empresa, com essa pessoa, com essa atividade. Ou seja, eu preciso dela para que eu continue fazendo as minhas coisas, né? E ela precisa de mim. Então é uma relação dúbia, ou seja, nós precisamos um do outro. É isso que funciona dentro de uma relação. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos ter que negociar, vamos sentar e vamos trabalhar. Tem técnicas para isso? Tem. A gente vai descobrir isso.
Mas o básico vocês têm que entender desde já, desde esses minutos iniciais de aula. Não é você chegar e atropelar as pessoas que vai resolver a sua vida, tá bom? Vocês podem até estar estranhando um pouco o jeito do professor aqui dar aula para vocês, mas o professor é meio doidinho mesmo, tá? Então, dentro de um contexto, eu não edito aulas, eu não faço nada, estou dando uma aula para vocês como se estivesse dando ao vivo, tá bom? Então é normal, é uma aula. Então vocês vão ter aqui material didático, vocês vão ter aqui as minhas conclusões. Peço desculpas até se vocês não gostarem desse estilo, mas é um estilo aula, tá, gente? E eu vou tentar fazer isso o mais simples possível para que vocês entendam, sem que fique muito complicado esse negócio no final. Você fala assim, nossa, professor, mas esse negócio é muito chato. Porque negociar é uma arte que você aprende. Então, para você aprender isso, não pode ser um negócio muito chato. Então, nós vamos conversando e vocês vão entendendo os elementos dentro desse propósito que é negociar. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Então, satisfazer os lados opostos é o básico da negociação, tá, gente? Não esqueçam isso. Nós temos que pensar, até mesmo na satisfação do outro, como é que eu vou satisfazê-lo para que eu consiga negociar bem. É assim que funciona. Em um passado recente, o pensamento era direcionado a atender apenas um lado. É o que eu disse para vocês. Há muito pouco tempo atrás, e ainda existem vários manés da vida aí, que continuam pensando dessa forma, tá, gente? Eu vou passar a atropelar o cara e eu quero que tudo exploda, né? Eu passei em cima dele e ganhei. Mas isso está se perdendo com o passar dos anos, tá, gente? Não existe mais esse tipo de relação. Esse tipo de relação você perde. E aí você não vai mais poder contar com aquele oponente, entre aspas, novamente, que estava ali negociando contigo, né? Então, levar vantagem acima de tudo era o lema, tá, gente? Infelizmente era o lema, agora não mais. Com o passar do tempo, verificou-se que o lado perdedor não mais teria vontade de negociar, foi o que eu falei para vocês. Eles não vão mais querer negociar com você se você passar o trator em cima dele, tá? Ou seja, as negociações futuras seriam impossibilitadas. Quando nós falamos em negociação, falamos em manter relacionamentos comerciais, familiares, etc. Tudo que nós já falamos aqui. Relacionamentos esses que seriam destruídos com a mentalidade anterior, que era aquela mentalidade, eu ganho, você perde, né? Então esquece, não usa mais isso. Em uma negociação, o que se busca é um relacionamento duradouro, que leve a negociações futuras e, consequentemente, ganhos para todos os envolvidos. O correto é que as partes envolvidas ganhem algo nessa negociação. Eles têm que ganhar, todo mundo tem que sair ganhando nesse negócio. Né? Pode não ser 100, mas, sabe, não pode não ser 100%, mas vai ter que ganhar alguma coisa. Senão o cara não vai entrar na negociação com você de novo. Os envolvidos têm necessidades que, por sua vez, terão que ser satisfeitas mediante a negociação. Gente, entenda uma coisa. Negociar é uma arte. Eu estou negociando com o seu José. O seu José tem algumas necessidades. Se eu for um negociador esperto, eu consigo saber quais as necessidades. O que o seu José deseja nessa negociação? O que ele está pretendendo? Depende da situação, no fato concreto, tá, né, gente? Desculpa, às vezes eu falo como advogado mesmo, fato concreto, né? Mas depende do fato, o que está acontecendo no momento. Aconteceu ali no momento, o que gerou essa negociação? Alguma coisa gerou isso. Né? Que conflito que houve? Então, o que o seu José deseja? A partir do momento que eu sei o que o seu José deseja, ou mesmo que eu tenho uma convicção do que ele deseja, eu consigo estar melhorando a minha negociação, porque eu vou tentar satisfazê-lo no que ele precisa. Deu para vocês entenderem? Acho que não é tão complexo assim, né? Então você está no seu casamento. A sua esposa, o seu marido deseja algo. Você não estava querendo abrir mão porque aí gerou aquela bagunça, virou aquele conflito, não foi? Esse conflito partiu do quê? De uma necessidade da sua esposa ou do seu marido que você já sabe o que é. Então como que eu vou negociar isso para que essa situação do casamento fique melhor? Fácil. Eu satisfazo parte do desejo do marido ou da esposa. Ok? E, ao mesmo tempo, eu entro na negociação com a satisfação de parte do que eu desejo. Né? E, às vezes, a gente chega num acordo ali e pronto, tá perfeito. Tá certo que o casamento é um mau exemplo, né? Porque, normalmente, a mulher fala, né? E ela tá com 100% de certeza. Brincadeira, tá, gente? Então, vamos lá.
Temos aqui, então, que para uma negociação obter êxito é necessária essa flexibilização, né? Muitos estudiosos aí detalham esse tema, onde basicamente passam a ideia de acordos frutíferos entre partes, né? Mas para tudo isso nós temos que criar situações especiais. Foi o exemplo que eu dei para vocês aí da empresa, né? Ou do casamento. Não existe um mapa para você alcançar esse sucesso nessas negociações, tá, gente? Algumas ações são necessárias, né? Então, vamos pensar aí numa negociação de forma estratégica. Sempre você tem que pensar numa forma estratégica. Você não pode ir com o coração e a emoção. Dá problema, tá, gente? Coração e emoção vai dar rolo. Um planejamento antecipado sempre é necessário. Você tem que planejar antes. Quais são os objetivos possíveis de serem atingidos? Quais os fatores emocionais estão presentes? O que pretendo conseguir? O que desejo conseguir nessa negociação? No que essa negociação irá impactar no relacionamento futuro? Gente, esse slide é muito interessante. Então vamos lá, vamos pensar então com carinho no que nós estamos falando aqui. Nós temos que pensar nessa negociação estrategicamente. Nós não podemos pensar de outra forma. Então, como que eu penso estrategicamente? Eu tenho que bolar um plano. É um plano de ação, né? Se nós estivéssemos falando de mercado consumidor, provavelmente você estava tentando identificar as necessidades do seu cliente, né? Vamos pensar na negociação como se ele fosse, né, o cliente dessa negociação. Então, vamos pensar o que eu quero atingir no final da negociação. Se eu atingir 100% do que eu desejo, perfeito. Se eu atingir 80%, tá bom? É satisfatório? Beleza, então eu traço um plano, eu monto um esquema pensando em todas as probabilidades ou em todas as possibilidades que essa negociação possa seguir. Essa negociação vai ser interessante, sei lá, professor, que ela continue depois que nós terminarmos? É uma pergunta que você tem que colocar no seu plano, né? Então, esse relacionamento vai permanecer? Uma pergunta interessante. É ideal que continue? Então, para isso, nós vamos ter que começar a pensar como trabalhar, né? Como eu vou trabalhar? Como eu vou pensar? De que forma eu vou agir, né, com o negociador oponente? Então, vamos pensar nisso. Vamos criar uma estratégia. Então, voltando lá ao exemplo do seu José. Então, o seu José necessita disso, disso e daquilo. Tenho isso em minha mente. Mas para que o seu José consiga aquilo, eu tenho que fazer uma outra coisa. Estou disposto a fazer essa outra coisa? 100%, 80%, 70%? Tem que pensar. Antes de entrar numa negociação. Não adianta entrar, gente, como a grande maioria das pessoas entram numa negociação, com o coração na mão, com a emoção na mão. Esquece, isso só dá problema, só problema. Principalmente quando nós falamos em negociar situações da vida pessoal. Agora eu não estou nem falando de empresa, estou falando de uma situação de vida pessoal. O que acontece? Houve um divórcio, uma coisa ruim aí dentro de ou ruim ou boa, não sei, né? Mas uma coisa diferente dentro de um relacionamento, aonde vai gerar uma negociação final de qualquer forma, né? Vai ter que haver uma divisão de bens, né? Quem fica morando aqui, quem não fica, aonde é que a esposa vai, ou a ex-esposa vai morar, né? Quem fica com o carro, vamos negociar. Agora nós temos até problemas aí jurídicos com relação aos pets, né? Quem vai ficar com o cachorrinho? Então, quer dizer, tem que negociar, né? Hoje tem até parte de dias, né? Vamos dividir dias em que o pet vai ficar com a ex-esposa e parte de outros dias que vai ficar com o ex-marido. Ok? Ah, mas é absurdo, professor. Não é. Um pet faz parte da família das pessoas, né? E é considerado hoje juridicamente como sendo membro da família mesmo. Essa divisão é feita na justiça como se fosse um filho, né? Vai passar os finais de semana com você, vai passar os durante a semana com o fulano, e assim vai. Então é uma negociação dura, não é fácil não. Imagine, né?
Eu estou falando de um cachorrinho, de um gatinho, sei lá que tipo de animal, né? Mas se você levar isso para uma, sei lá, a divisão de bens, uma divisão ali de dias ou de permanecer com um filho, por exemplo, nossa, é uma negociação pesada. E aí o que acontece? As pessoas vão para uma mesa de negociação dessa com dois advogados, né? Os advogados todos ali sedentos e os dois, né? O ex-casal, um querendo morder o outro e não vai resolver absolutamente nada. Por quê? Porque vai ser uma guerra generalizada. Aliás, eu admiro aí os advogados que fazem o direito de família, vocês têm toda a minha consideração. Tem mesmo, porque não é fácil, né? Os advogados que lidam com o direito de família, eles têm aí tem que ter uma predisposição para esses conflitos muito poderosos e emocionais, né? Então tem que estar muito predisposto a estar fazendo parte disso. Então está aqui o meu elogio a todos vocês advogados aí que trabalham no direito de família. Mas pensem bem, a emoção, voltando ao exemplo, né? A emoção ela vai atrapalhar com toda certeza essa negociação. Isso não pode acontecer. Quando nós vamos negociar de alguma forma, nós temos que deixar a emoção de lado, os sentimentos de lado. Porque se eu for negociar bravo, se eu for negociar raivoso, se eu vou negociar emocionalmente abalado, não vai dar certo. Ou vou tentar ganhar às custas de toda a força possível, ou vou acabar perdendo pela minha incompreensão dos fatos, talvez até mesmo pelo nervoso do momento, pela forte emoção que eu vou estar ali apresentando no momento de negociação. Então, básico de negociação. Já falamos lá o básico do básico, né? Todo mundo tem que sair ganhando nessa história. Outro básico de negociação: tire os seus sentimentos e as suas emoções deste contexto. Antes de você sentar para negociar, não importa o que for, tá, gente? Tire as emoções e os sentimentos. Se você não tirar, não vai conseguir negociar, tá bom? Então, já algumas informações para vocês, já nesses primeiros minutos, mas para que vocês entendam, né? Entendam que negociar é uma arte, né? É a habilidade, né? São habilidades que cada um de nós temos. Os negociadores são indivíduos que não aceitam as coisas como elas estavam antes, né? De se questionar o porquê não são melhores, né? Quer dizer, normalmente as pessoas que estão ali brigando por alguma coisa, elas estão querendo alguma coisa melhor, então, ou mudar alguma situação que estava mutável por alguma forma, né? Que estava imutável por alguma, né? Imutável por alguma forma. Então as pessoas vão tentar, né? Então esse é mais ou menos o espírito do negociador, né? Todos nós negociamos a todo momento nas nossas vidas, no trabalho, no lar, negócio, mas poucos de nós somos realmente negociadores de fato. Muitos de nós não sabemos negociar, já que tal habilidade não é ensinada em escolas e nem mesmo na sua casa, quando você era criança. Ninguém vai ensinar isso para você. Você aprende a negociar ali algumas coisas, né? Até mesmo por instinto. Acreditando que negociar não pode ser ensinado. É assim que não podemos aprender. Nós podemos sim, com toda certeza. Talvez o medo seja o maior obstáculo a ser vencido, tá, gente? Aqui cabe uma ressalva. Grande parte das pessoas gostam muito de um negócio chamado zona de conforto. O que é a zona de conforto? Eu estou aqui no meu espacinho, no meu escritório, nossa, aqui eu estou seguro de tudo e de todos. Então, sair dessa zona de conforto, para mim, é uma coisa ruim, não é? Não é, gente. Sabe, tem que sair, tem que mudar, tem que fazer alguma coisa da vida. Uma das habilidades do negociador é não querer a coisa do mesmo jeito que sempre foi. Time que ganha não se mexe. Eu nunca vi umas idiotices tão grandes quanto essa frase. Gente, se você não começar a mudar, o outro time muda e te pega. Entendeu? Não tem jeito. Acorda. Sabe? Ponha o mundo para andar. Você vai ficar no seu quadradinho até quando? Né? Acho que você já ouviu falar a palavra paradigma, né? A pessoa não sai ali do paradigma, do quadradinho dela. Se ela não sair desse quadradinho, não tem como. Você vai morrer de fome, você vai morrer de alguma coisa. As coisas mudam, é muito rápido, tá, gente? É rápido pra caramba. Tudo muda.
Então, se você não mudar, o que você vai fazer da vida? Vai ficar chorando? É uma possibilidade, né? Você pode ficar chorando, fica lá num canto, chora, 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 lamenta, sei lá, pede a qualquer um para te ajudar, né? É porque a vida é ingrata, o país está em crise. Quando é que esse país não esteve em crise, né, gente? Então, vamos tocar a vida, gente. Mudem, mudem, tá? Negociar é aprender, é quebrar paradigmas, é vencer o medo. Existem também aqueles que acreditam que os negociadores já nascem negociadores. Não nascem, tá, gente? Tem gente que tem uma facilidade maior para falar, para pensar, raciocinar, planejar, né? Mas não nasce. Certamente existem aqueles que são mais espertinhos, né, na infância. Aliás, os ditos normais dizem que negociar é uma forma duvidosa de fazer negócio. Gente, tem gente que sempre tem umas frases fantásticas nessa vida, né? Aliás, os ditos normais, né, dizem que negociar é uma forma duvidosa de fazer negócio. Gente, se você não negociar, você não faz negócio. Não adianta você fazer pressão, sabe? Salvo engano aí de você estar numa Big Tech, por exemplo, que você fala assim, meu remédio vai custar X e vai custar X até morrer, não, raramente você vai conseguir isso na vida normal do cotidiano, né? Toda negociação necessita de um planejamento, como nós já falamos, né? Assim, vamos analisar alguns passos para a gente entender como é que você pode fazer isso, né? Esse planejamento. Primeira coisa que nós temos que entender, gente, nós temos problema versus pessoas, né? Temos que aprender a separar as pessoas dos problemas. O foco deve ser o que se deseja de resultado na negociação. Neste momento, confundir os envolvidos com o problema de nada nos ajudará. Questões pessoais não fazem parte neste momento, pois elas levam a emoções, o que certamente irá atrapalhar o objetivo a ser alcançado. Gente, o que acontece? Eu já falei isso, vamos salientar de novo, vamos enfatizar um pouco mais. Separe pessoas dos problemas. Mas o que é isso, professor? Como é que eu vou separar a desgraça do cara do problema? Gente, vamos dar um exemplo idiota aqui. Sei lá, eu sou um locador e aí eu tenho um locatário lá de um imóvel meu, por exemplo. Então eu odeio o cara que está lá no meu imóvel, né? Então eu quero que ele vá embora. Mas existe um contrato, eu tenho que seguir um contrato, eu tenho que seguir as leis que regem essa relação contratual. Então eu vou fazer o quê? Já que eu odeio, quero que ele vá para o inferno. Então eu mando ele para o inferno. Com isso eu gerei um prejuízo para mim. E para ele, provavelmente. Mas eu gerei um prejuízo que eu não teria se eu não tivesse levado em consideração o meu ódio por ele, né? Ódio, até é uma palavra forte, né? Mas eu não o suporto, não gosto dele, né? E aí o que acontece? Eu joguei a pessoa fora. E aí eu tive que pagar uma indenização contratual, e eu tive que ter prejuízos, a pessoa não deixou a casa do jeito que deveria, né? Repintada ou sei lá o quê, né? E aí tem toda uma geração de prejuízos que foram causadas pela minha insatisfação pessoal em relação a outra parte da negociação. Então esquece, gente, existe uma relação contratual e eu não suporto a outra relação, ou a pessoa que está lá na outra parte dessa negociação, não importa que eu não a suporte. Deixa para lá. O que tem que funcionar? O objetivo do negócio é você conseguir o que você deseja. Esquece pessoas, esquece quem está lá. Vai no fato, ok? Senão vai dar problema. E você não vai negociar. Ah, professor, mas é difícil fazer isso. Não é difícil. Treine, né? Você vai ver que não é tão difícil. As pessoas não fazem parte do que você deseja. Deixa elas para lá. Vai no que você deseja. Objetivo, concentra-se nas necessidades das partes. Concentrar-se na necessidade das partes. Analisando interesses básicos, verificando o que são comuns e o que são conflitantes. Olha que legal, gente. Então, antes de entrar na negociação, vamos ver. Será que nós temos objetivos comuns com o nosso oponente? Será que temos os conflitantes? Com toda certeza, né? Isso é essencial para que a gente consiga pensar como nós vamos fazer uma estratégia para negociar. Não tem outro jeito.
Não analise as posições dos envolvidos, tá lá, as pessoas de novo, tira essas pessoas desse negócio, tá? No início de qualquer negociação, as partes assumem posições normalmente rígidas, até mesmo como defesa. Não deixe isso atrapalhar a negociação, gente. O que acontece? Todo mundo, quando vai para uma negociação, ele começa a negociar. Quando os dois vão sentar à mesa, vocês concordam que os dois estão querendo um morder o outro? Então eles estão bravos. A emoção à flor da pele. Ou mesmo que não tenha emoção, um sentimento ruim um pelo outro, mas a emoção desse momento ela é muito forte. Por quê? Porque houve um conflito. Desse conflito gerou essa negociação. Então essa negociação pressupõe num primeiro momento, nós estamos falando aqui num primeiro momento, que as partes estão sentando, cada um querendo defender o seu lado com unhas e dentes. Fato. Vocês já viram alguém começar uma negociação ou sentar depois que teve um conflito e tá os dois assim insatisfeitos e chegar para o outro e falar assim, não, ó, sem problema, fica para você aí, de boa, não quero nem saber. É raro, né? É raro. Aliás, eu digo que é quase inexistente. Então, nesse primeiro momento, já pressupôs, se você está nessa negociação, você já pressupõe que aquele outro que está ali em conflito comigo, que eu vou ter que negociar, ele está da mesma forma que eu. Ele está aqui tentando, levantou as defesas e está tentando se defender o máximo possível e tentar brigar pelo lado dele o máximo possível. Então, dentro desse contexto, você já pensa, olha, se ele está na mesma situação que eu, vamos repensar. Às vezes vocês até sentam no primeiro momento e fazem essa troquinha de farpas ali nesse primeiro momento que é meio crucial para que as pessoas retornem, repensem e comecem a analisar quais são realmente os desejos. Além de passar o carro em cima daquele lá, mas eu tenho que fazer isso, não preciso? Não, não preciso. Então, vou fazer de uma forma diferente. Mas nesse primeiro momento é quase sempre um pouco constrangedor e, de certa forma, existe uma certa apreensão. Isso é normal, tá, gente? Mas depois é sentar, refletir, analisar e planejar. É assim que funciona. Então, vamos lá para os ganhos aqui, né? 3 ganhos. Deve-se pensar aqui em ganhos mútuos. De novo, voltamos a falar que todo mundo tem que sair ganhando nesse negócio. Em uma primeira análise, normalmente pensa-se que só existe uma solução para essa lide. Lide no direito é briga, tá, gente? É descontentamento, é conflito, tá bom? É que de vez em quando eu esqueço, escrevo como advogado, então fica essas coisas. Então, a solução para essa briga deles. Mas com um pouco de criatividade, pensando que ambos os litigantes, ou seja, ambos que estão ali tentando negociar, devam ceder um pouco. Pode-se chegar a um denominador comum, né? Então, passou aquele primeiro impacto, beleza. Então, vamos analisar agora que nós temos que ter, eu tenho que ganhar um pouco, o cara tem que ganhar um pouco, nós vamos ter que entrar num acordo aqui para todo mundo sair bem nesse negócio. Né? O objetivo cabe aqui encontrar o que se deseja. O que você deseja quando você entra numa negociação? O que o outro está esperando também ganhar com isso? Qual é o objetivo, tá, gente? Tem muita gente que entra em negociação e não sabe o que é que ele está querendo no final das contas. Por incrível que pareça, você vai falar, não, professor, isso é mentira, não é. Tem um monte de gente que entra porque ele está bravo com o outro, mas ele nem sabe o que ele quer. Para tanto, temos que analisar as partes envolvidas, quais os interesses ela tem em comum para assim conseguir um benefício mútuo. Nesta etapa, o que não se deve levar em conta são os sentimentos envolvidos. Essa busca de uma solução tem que ser centrada na solução e não em sentimentos. Vingança, mágoa, rancor, toda essa parafernália de sentimentos que nós temos e que levamos sempre conosco, né, para onde quer que nós tenhamos ido. Precisa parar com isso, gente, sabe? Primeiro que esse tipo de sentimento, só quem perde é você. Sempre vai dar perda, sempre. Quem carrega o peso é você mesmo, né? Vingança, rancor, raiva, isso é para pessoas pequenas. Por quê? Porque pessoas grandes, bem-sucedidas na vida, não tem isso no coração, não leva isso com ele. Né? Então esquece essas coisas. Você está numa negociação, pensa um pouco. Você tem que ver se a outra pessoa pode ganhar também. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que às vezes parece muito
É muito técnico a coisa, mas eu vou dar um exemplo para vocês numa época que eu trabalhava no Recursos Humanos de uma multinacional em São Paulo. Para vocês terem uma ideia, existia uma filial dela aqui na região de Campinas, que é onde eu trabalho, e essa filial foi montada aqui, aí tiveram alguns problemas e tiveram que levar essa filial para São Paulo, fazer uma junção com a matriz de São Paulo, com os funcionários de Campinas. Houve essa joint venture, né? Houve essa junção das duas lá. Então a filial deixou de existir, passou a existir uma empresa só. Então pensem os senhores, nós temos aqui, eu estou no interior de São Paulo, esse interior de São Paulo tem uma cultura, vamos chamar assim. Aí você vai para São Paulo, capital, tem uma cultura completamente diferente. Aí você pega funcionários de cultura X com funcionários de cultura Y, você chega a um conflito mesmo que você não queira. Vai ter conflito. E aí nós temos que minimizar esses conflitos. Para vocês terem uma ideia, nessa época eu fazia aqui a parte do Recursos Humanos inteiro, ainda ajudava muito na parte de gestão, e eu fui para São Paulo. Chegando lá, então, a área de recursos humanos foi passada a mim, e lá uma área muito mais complexa, segurança do trabalho, divisão, treinamento e desenvolvimento, ou seja, o RH inteiro muito maior do que tinha aqui, e conflitos enormes, sindicais, aquelas coisas todas que São Paulo é uma detentora mundial de conflitos sindicais, né? E fui até São Paulo, chegando até lá, fui resolver esses conflitos entre esses funcionários que estavam chegando e os funcionários que já estavam lá, que foram minimizados depois que eles já vão pegando uma amizade, você vai conversando e você vai minimizando isso, vai ficando de fato mais fácil. Mas num primeiro momento, eu fui recebido por uma comissão de fábrica, onde existiam elementos que faziam parte do sindicato e que fazem parte dos colaboradores dessa empresa. Então, esses funcionários, eles falam em nome de todos os outros funcionários e em nome do sindicato. Então, essas pessoas vieram até mim, que é responsável pelos recursos humanos nesse momento, e vieram com muitas reivindicações, mas reivindicações assim bravos, dizendo que iam entrar em greve, que ia ter problema X, Y, Z, né? Era uma multinacional bem interessante, muitos funcionários. E aí a coisa começou a ficar complicada. Mas eu não tinha, estou chegando no momento, não tenho nenhuma preconcepção com relação a eles. Nem ódio, nem rancor, nem absolutamente nada. Eu trabalho com gente, então eu tenho que saber lidar com pessoas. Então eu não entendia por que eles estavam bravos, né? Mas com o passar dos dias eu fui tirando, como eu disse para vocês aqui, a emoção do lado, a emoção deles, né? Porque eu não tinha. Para mim, eu estou aqui para ajudá-los. Eu trabalho no RH. O RH trabalha para a empresa e trabalha para os funcionários. Eu tenho que deixar todo mundo feliz. Quem leva porrada sou sempre eu, que faço meio de campo aqui, né? Eu sou um RH antigo, então o RH para mim é isso. Não é fazer teleatendimento, não é fazer recrutamento via 8D, né? Não sei lá que raio de desgraça que tem hoje, que o pessoal faz umas coisas malucas, que não tem proximidade com as pessoas, mas tudo bem. Modernidades que o tio aqui não vai entender. Mas esses funcionários, com o passar dos dias, eu descobri que eles tinham algumas carências de algumas coisas muito simples, gente, mas que São Paulo, essa matriz de São Paulo, não fazia por eles, por pirraça. Pirraça. Aí vocês vão falar assim, não, mas não é possível. É possível. Por quê? Porque existiam pessoas lá, num determinado momento, que discutiram com esses representantes do sindicato, até mesmo com os funcionários e até mesmo com o próprio sindicato. E aí fica aquele negócio da mágoa, né? O menino está ferido, né? Fica magoadinho. E aí o que acontece? Ele não dava para esses funcionários coisas extremamente idiotas e simples. E correndo o risco de deixar a empresa parar, de uma greve, parar a empresa, um prejuízo enorme por dia. Por quê? Porque você tem maquinários, você tem caldeira, você tem tudo funcionando, e aí você tem que parar tudo isso. Vocês não sabem o prejuízo que é isso. E aí eu fui detectando. Eu vou falar algumas coisas para vocês que eles estavam me pedindo, que eu descobri que eles queriam. É por isso, para vocês entenderem o que é essa negociação. E vocês vão dar risada comigo. Primeira coisa que eles queriam um arroz melhor.
Pô, professor, mas que arroz? Eles tinham um refeitório no próprio local de trabalho. E o refeitório tinha uma empresa terceirizada que fazia alimentação para centenas de funcionários, né? E eles se queixavam que o arroz era duro. E realmente era. Eu fui comer lá, achei o arroz insuportável. Mas eu achei que fosse até um arroz paulista, né? Talvez um arroz de São Paulo fosse diferente. Mas não, eles queriam um arroz melhor, uma alimentação um pouco mais caprichada, né? Porque lá você tinha a opção até de comprar alimentos diferentes, se você quisesse, através de tickets, né? Mas o básico da refeição para todo mundo, administração ou produção, era um arroz realmente duro, né? Tá, uma das coisas. Fui até a cozinha, conversei com as pessoas, falei, coloca mais água nessa porcaria e vamos deixar esse negócio mais macio. Ah, mas é assim que eu faço. Não faz mais. Agora você vai fazer o arroz mais molinho. Tá todo mundo querendo um arroz aqui, não comer esse negócio duro do caramba, né? E foi feito. Deu certo. Comeram bem, não tinha mais problema, ficaram satisfeitos. Uma outra coisa que eles queriam, o maldito de um portão no estacionamento. O estacionamento dava assim na lateral da empresa, onde as pessoas da administração passavam por um portãozinho, mas o pessoal da produção não podia passar no portãozinho. Por que o pessoal da produção não pode passar no mesmo portãozinho? Eu não consigo entender. Acho que eu sou meio caipira, né? Do interior tem disso, né? Eu não consigo entender isso. Vai passar do mesmo jeito, a segurança está lá, está tudo certo, não tem problema nenhum. Sistema de câmera, segurança vivo mesmo ali, né? Fazendo as coisas. Qual o problema de não entrar? Está permitido, pode entrar, filho. Né? E eles não queriam mais locais no estacionamento para colocar, sabe, locais demarcados. Ah, aqui é do gerente administrativo, aqui é do auxiliar do carimbador interino, aqui é do estagiário. Não, quem chegou põe o carro. Pronto, acabou, tira então todo esse negócio daí. O gerente, se quiser, põe o carro aqui para dentro, o diretor põe o carro para dentro da empresa e lá no estacionamento fica liberado. Quem chegou para o carro onde quiser. Pronto. Qual é o problema disso, gente? Né? Nossa, a administração quis me matar na época. Nossa, você tirou o nosso estacionamento. Que tirou o estacionamento? O estacionamento tá aí, filho. Você para onde você quiser. Você chegou, você para. Agora, não tem uma vaguinha para você aonde você deseja. Porque nós, seres humanos, nós temos essa mania idiota de sempre fazer a mesma coisa. Metódicos, né? Preste atenção quando você vai numa aula. Se vocês estão estudando, já estudaram. Pode ver, o primeiro dia você sentou na carteira X. Você passa o ano inteiro sentando na porcaria da maldita da cadeira X. Até sair de lá. E se alguém sentar naquela cadeira, você fica bravo. Você fica bravo. Você fala, não, o que você está sentando? Essa cadeira é minha, velho. Não, você tem posse da cadeira, não é? É isso que acontecia com o estacionamento. Mas não, pode tirar todo esse negócio daí, tira daí, não tem mais estacionamento para ninguém, não. Já tira, limpa, acaba esse negócio. Quem chegou, chegou. Pronto. Eram as 3 reivindicações principais desses funcionários, tá, gente? Eu falei 3? Não sei. Eram as principais que eles queriam. Fiz. Não tinha problema nenhum de fazer isso. Alguns ficaram magoadinhos comigo, até porque eu tinha o estranho chegando, né? Mas eu não me importo se você ficou magoadinho comigo, né? O importante é que todo mundo fique bem, todo mundo se resolva. Eu não estou tirando direitos de ninguém, nem estou dando direitos para ninguém. Simplesmente fazendo um processo democrático. Quem chegou, chega no estacionamento. Uma alimentação melhor? Qual é o problema de uma alimentação melhor? Né? De um arroz mais macio? Por que não? Aí a cozinha foi lá, começou a fazer um arrozinho um pouco mais molinho, um pouco mais de água, pronto. Não teve mais problema. Comiam bem, acertavam, viravam. Ah, tinha uma outra coisa, eles queriam um pãozinho de manhã e parece que tinha uma quantidade exata de pãozinho. Eu falei, não, velho, pode pegar quantos pãozinhos vocês quiserem. Pus até sacolinha para eles levarem pão embora. Falei, pode levar para casa também se vocês quiserem. Aumentei a quantidade de pão, acho que dobrei na época. Falei, vocês podem levar os pãezinhos para casa, não tem problema. Não precisa ter uma quantidade exata, não. Para minha surpresa, eles ficaram satisfeitíssimos. Ninguém nunca levou para casa. Nunca. E eles não comiam mais do que era aquela quantidade inicial. Eu tive que reduzir todos os pães de novo à mesma quantidade inicial. Só que eles tinham toda a autorização para pegar os pães e levarem, se eles quisessem. Não levavam. O ser humano não é um bicho complicado, gente. É complicado, não é? Então, esse foi só um exemplo para vocês, para mostrar para vocês como que surgem, às vezes, alguns problemas tão idiotas e em razão de picuinhas, eu não sei se aí na terra de vocês chama picuinha, né? Mas essas guerrinhas, essas confusões, essas magoazinhas que as pessoas ficam, né?
E aí eu não faço para você, porque eu não quero que você faça, eu quero mais é que você se ferre, é assim, né? E aí isso vai gerando um problema enorme. E às vezes você tem um problema tão grande a proporção por um fator que culminou em todos eles muito pequenininho. Outro dia eu vi aí nessas redes sociais malucas, né? Tinha um desses, eu nem sei como é que vocês chamam, post, né? Esses posts aí que aparecem no Insta, no Face, sei lá, não lembro onde foi. E aí colocaram lá, né? Tinha uma bolinha assim desenhada para uma pessoa que estava escrito os seus problemas. E aí tinha uma bolinha bem maior assim, estava escrito como você os vê. E realmente é isso, tá, gente? Às vezes nós fazemos de um problema pequenininho um negócio gigantesco. E aí eu vou negociar que jeito, já que os sentimentos estão envolvidos. Para você ter uma ideia, eles estavam enfrentando esse processo de greve em São Paulo, só voltando ao exemplo, já há alguns meses. Acabou o problema. Não tinha mais ninguém querendo fazer greve, os sindicatos já não ficavam mais na porta. O que eu fiz? Abri a porta do estacionamento, dei um arroz melhor para os caras e dei um pãozinho que eles queriam de manhã. Eu não abri mão de nada que a empresa não pudesse fazer. Sabe, uma coisa normal, que aqui em Campinas é muito natural até que essas coisas aconteçam. Acabou o problema. Não teve mais problema. Tanto é que quando eu saí dessa multinacional, eu vim aqui para Campinas, essa comissão de fábrica, apesar de ter sido renovada algumas vezes, ela foi lá me perguntar, falou, você está indo por quê embora? Eu falei, não, estou querendo voltar para Campinas, não quero mais ficar aqui em São Paulo, né? Enjoei um pouco de São Paulo. Viraram meus amigos. Sabe, as pessoas não queriam que eu viesse embora. Não tivemos mais problema, tivemos processos motivacionais dentro da empresa. A empresa começou a dar produtividade maior do que tinha, menos quebra. Por que? Por uma coisa tão insignificante. Mas por que não era feito para eles? É isso que eu quero que vocês entendam. Por mágoa, por idiotices, por coisas pequenas, pela maldita emoção e por você ver do outro lado a pessoa e não o negócio. Perfeito, gente? Eu acho que para uma primeira aula, o professor já falou até demais, né? Então entendam isso. Se vocês entenderem isso, já é meio caminho andado. Acordem, gente, pelo amor de Deus, não importa onde, como, de que forma você vai fazer. Pensem, pensem. Tirem o elemento pessoa, o pessoal disso, tirem dessa negociação o sentimento. Tirem isso. Não se agarrem a coisas pequenas, porque essas coisas pequenas ficam enormes, enormes. E aí quando a coisa ficou enorme, aí vira uma confusão infernal e ninguém chega a nenhum contexto. E o que é importante numa negociação? Que os dois saiam satisfeitos. Perfeito? Então, desculpem aí a simplicidade desse velho professor aqui, mas na verdade a única coisa que eu quero é que vocês entendam o básico. Se vocês entenderem esse início desse curso, o resto deles, que é um pouco mais até didático, né, um pouco mais técnico, vocês vão tirar de letra. Por quê? Porque a primeira emoção e a primeira informação é essa. Tirem o lado pessoal desse negócio. Não tem pessoas aqui, não tem sentimentos, tem um negócio. Nós temos um objetivo. Esse objetivo tem que ser conquistado. Para isso, esqueçam as outras coisas. Abram a mente. Saiam do paradigma. Ok, gente? Agradeço de coração. Vamos fechar essa e espero vocês na segunda aula e espero que vocês tenham gostado dessa. Muito obrigado. Fiquem com Deus.